Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 68 e o versículo 69. João, capítulo 6. Vamos ler o versículo 68 e 69. Diz assim a palavra de Deus: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Senhor Deus, fala ao nosso coração e transforma o nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus era seguido por uma multidão. Tinha uma multidão que seguia Jesus por onde ele quer que fosse. Mas nesse caso, eles já não estavam simplesmente seguindo a Jesus. Eu posso dizer que eles já estavam perseguindo Jesus. Porque eles tinham recebido um milagre de Deus. Qual foi o milagre? Eles estavam ouvindo a Jesus falando durante todo o dia. E aí, num determinado momento, os discípulos disseram: Senhor, manda o pessoal ir para casa. Manda o pessoal ir para casa, porque ele já está ficando de noite. E esse pessoal passou o dia todo aqui ouvindo e eles estão com fome. E aí Jesus fez uma multiplicação dos pães, que nós conhecemos já essa história. Ele multiplicou os pães e alimentou toda aquela multidão. E aí, meu irmão, aquele pessoal se acostumou a comer do pão que Jesus estava dando. Ora, você vai para uma palestra, e aquela palestra, quando termina, você recebe pão, peixe, sanduíchezinho natural de peixe, né? Então, você começa a seguir aquela pessoa, porque você foi e começou a receber um benefício. E aí Jesus fugiu deles, praticamente. Quando foi de noite, madrugada, Jesus saiu com os seus discípulos e foi para o outro lado do lago da Galileia, do mar da Galileia. E quando estava lá do outro lado, o que acontece? O pessoal chega. E eles começam a fazer perguntas a Jesus, quando eles encontraram, mas não eram perguntas para tirar dúvidas sobre a palavra de Deus, eram perguntas diferentes. Eles queriam saber por que Jesus estava ali, desde quando, e daqui a pouco vamos ver essas perguntas deles, porque essas perguntas que eles fizeram para Jesus, vai nos mostrar que tipo de gente eram eles, que tipo de pessoas estavam ali naquela multidão seguindo a Jesus. E quais foram as respostas de Jesus? E depois que Jesus respondeu aquelas perguntas, as pessoas foram embora. Por que elas foram embora? Porque elas não quiseram continuar seguindo a Jesus depois que receberam a resposta dele, ou as respostas. E aí nós vimos aqui a resposta de Pedro, que vai ser o final da nossa história, quando ele diz: tu tens as palavras de vida eterna. E o que são essas palavras de vida eterna? Que palavras são estas? Então, vamos a cada pergunta deles. Vamos às perguntas que foram feitas a Jesus. A primeira pergunta vai nos falar sobre a nossa motivação. O que é motivação? Motivação é aquilo que nos faz fazer alguma coisa. Motivação é aquilo que nos move. Motivação é aquilo que está lá no interior, no mais íntimo do nosso coração, e que nos faz desenvolver alguma ação. Então,
a primeira pergunta que aquela multidão fez a Jesus fala sobre a motivação do coração deles, ou por que eles estavam seguindo Jesus. Quem olhava via uma multidão seguindo Jesus. Essa é a ação. Para onde Jesus ia, a multidão ia atrás. Esta é a ação. Mas a motivação é a razão por que eles estavam seguindo. E chegou a hora em que Jesus queria expor para eles mesmos o motivo do coração deles. E Jesus faz isso conosco. Tem sempre um tempo em que Jesus mostra o motivo que está no seu coração. Porque a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai andando com Ele, e muitas vezes nós não paramos para perceber, para analisar por que realmente estamos aqui. Porque nós saímos da nossa casa e vimos até a igreja, ou porque nós nos dizemos cristãos, qual é a motivação do nosso coração para seguir Jesus? Essa primeira pergunta está em João capítulo 6, versículo 25. Quando encontraram Jesus do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Mestre, quando você chegou aqui? A gente te procurou por todo canto. A gente te procurou lá onde a gente estava com o Senhor, lá onde o Senhor serviu aqueles pães. A gente não te encontrou. Eles foram parar do outro lado do barco, do mar, procurando por Jesus. E disseram: quando foi que o Senhor chegou aqui? Estamos te buscando. Você não deu nenhuma explicação, nem se despediu de mim. Saiu, foi embora. Talvez lá no coração deles, eles estivessem querendo dizer: olha, nós merecemos uma explicação. Nós somos teus seguidores. Queremos uma explicação sobre o que está acontecendo. Veja que o texto de João capítulo 6 vai nos mostrar que aquelas pessoas estavam seguindo a Jesus, e não era nem mesmo pelos milagres de Jesus, que já não seria nem uma boa motivação, mas eles estavam seguindo Jesus simplesmente porque comeram pães, para matar a sua fome. Na escala das necessidades humanas, esta é a necessidade mais básica, são as necessidades chamadas fisiológicas, ou seja, do sustento do nosso próprio corpo, alimentação. Por isso que o irmão Luiz aqui na ministração até falou sobre a escala de prioridades. Ele disse: olha, Jesus ensinando, não se preocupem com o que vocês vão comer, porque o corpo é mais importante do que a comida. Então, tem algo mais importante do que a comida. Mas eles procuravam Jesus pela comida. Será que muitas vezes nós não estamos procurando Jesus por coisas tão pequenas, por necessidades tão básicas, que Jesus tem todo o prazer em atendê-las, mas Ele quer que a gente desenvolva para outros anseios, outros desejos espirituais. E a resposta de Jesus foi dura. O que foi que Jesus respondeu? Jesus disse: vão trabalhar. Foi. Vão trabalhar. Vão trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, comida que será dada por Jesus mesmo. Então ele disse: trabalhai não pela comida que perece. Vão trabalhar, mas não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Examine o mais profundo do seu coração.
Examine agora o seu coração e responda: você tem fome de quê? Qual é o teu anseio? Qual é o teu desejo maior? O que você procura em Jesus? O que você procura quando você se relaciona com Jesus? Quando você ora? Quando você vem à igreja, o que você procura? Uma simples bênção? Amém. Você vai receber suas bênçãos, se manifestarão sobre você as bênçãos do Senhor. Mas Deus quer algo mais. Deus quer relacionamento. Deus quer relacionamento. Deus quer vida, caminhada com Ele. Amém? Então, vamos agora à segunda pergunta que a multidão fez a Jesus. A segunda pergunta, a primeira fala de motivação, a segunda fala de negociação. Coisa muito comum na relação entre os homens e Deus. Tem muita negociação nessa história. Veja o que diz João capítulo 6, versículo 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Porque qual foi a resposta de Jesus à primeira pergunta? Olha, vão trabalhar, não pela comida que perece. Falou em trabalhar. Falou em trabalhar, eles já foram o seguinte: muito bem, então vamos fazer. Se o negócio é fazer, é com a gente mesmo. O que nós precisamos fazer para realizar essas obras de Deus? O que faremos? Pode dizer. Então começou uma negociação do tipo: muito bem, então você quer algo em troca de nós? Então o que você quer em troca de nós? O que você quer receber? Queremos então fazer por merecer as dádivas de Deus. Ah, quantos de nós pensam assim? Pensamos assim. O que eu posso fazer por merecer? Ah, eu levei uma topada. Puf, caiu lá na frente. O que eu fiz para merecer isso? Só posso ter feito alguma coisa. Deus me deu essa topada. Ou então, quando acontece alguma coisa boa, diz: puxa vida, realmente ele merece, porque ele ajuda muitas pessoas. O que nós realmente merecemos? O que a Bíblia diz que nós merecemos? O que nós merecemos é o salário. Qual é o salário do pecado? É a morte. Então, o que nós fizemos por merecer foi a morte. Agora, presente, você merece presente? Não. Presente é algo que alguém te dá porque quis te dar, porque te ama, gosta de você, chegou um momento especial e Ele te deu um presente. Então, qual é o presente de Deus? É a vida eterna. Qual é o salário? É a morte. Qual é o presente? A vida eterna. Salário é aquilo que você trabalhou e fez por merecer. Presente é aquilo que você ganhou, mas que você não fez por merecer. Alguém quis te dar. Se for por merecimento, não é presente, é obrigação. Concorda comigo? Resultado do seu trabalho. Então, diante de Deus, nós só podemos receber presentes. Por quê? Salário, se a gente quiser receber salário, se a gente quiser receber o que nós merecemos, pode se preparar para a peia, pode se preparar para coisas ruins, e principalmente pode se preparar, se alguém prepara, para a morte eterna, para a distância de Deus na eternidade. Agora, nós precisamos nos render, nós precisamos entender e nos apropriar do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, e dizer: eu não mereço, mas eu creio que o meu Deus me dá as coisas que eu não mereço, e me dá a salvação que eu não mereço, e me dá a misericórdia que eu não mereço, e me dá a graça, que já é a explicação de tudo que eu não mereço, mas eu recebo. Perdoa os meus pecados, me lava da minha imundícia, e me leva ao lugar da sua habitação.
Não há nada que possamos oferecer em troca. Você pensa que poderá retribuir a Deus pela sua graça? Será que nós achamos que Deus está interessado no nosso trabalho, ou naquilo que nós podemos fazer, mais do que nos nossos corações? Será que Ele não está interessado mesmo no nosso coração? Porque se Ele tiver o seu coração, Ele vai ter o resto todo. Deus não está interessado no que você pode fazer. Deus não está interessado no que você pode dar. Porque Ele já tem tudo. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as riquezas do mundo. O Senhor é o dono de toda a terra. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Tudo do Senhor. O que você vai oferecer a Deus que já não seja dele? Ele quer e sempre quis e sempre vai querer um relacionamento conosco. Jesus responde no versículo 29, João 6 e 29. Eles perguntaram o que nós precisamos fazer. Qual é a obra que nós precisamos fazer para Deus? E ele responde, ele diz, a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Crer naquele que Ele enviou, é crer em Jesus. Qual é o trabalho que você tem que fazer? Crer. Qual é o trabalho que você tem que fazer? Confiar. Qual é o trabalho que você tem que fazer? Descansar. É dele todo o trabalho. É dele toda a obra. É dele. E nós, o que fazemos? Descansamos nele, confiamos nele, cremos nele, entregamos o nosso caminho a ele. E o mais? Mas ele fará. E o mais ele fará. A terceira e última pergunta. A terceira pergunta vai nos falar sobre desconfiança. Qual é a primeira pergunta? Fala de quê? Motivação. A segunda fala de negociação, tentando negociar com Deus. A terceira fala de desconfiança. Versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? O que o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor? O que o Senhor vai fazer então para a gente ver e crer? É ver para crer. Pura desconfiança. Porque a fé é crer para ver. Você primeiro crê, depois você vê. Você primeiro crê, depois acontece. Você primeiro crê, depois se realiza. Mas quando nós desconfiamos de Deus, então nós queremos ver para crer. Há muitos anos atrás, um pastor amigo estava fazendo algumas visitas nas redondezas da sua igreja, a igreja que ele pastoreava. E ele encontrou um homem que estava muito doente. Se ele não fosse cearense, ele estaria acamado. Mas como é cearense, ele estava prostrado numa rede. E ele estava ali e não saía daquela rede. E o pastor chegou, sentou ao lado dele, conversou um pouco com ele, e num determinado momento chegou a hora de fazer a oração por aquele homem. E o pastor segurou na mão daquele senhor e disse: você crê que Jesus pode te levantar dessa rede? E o homem olhou para ele e disse: se ele me levantar, eu creio. Ora, se ele me levantar, eu creio, não é fé. Se ele fizer, eu creio, não é fé, é desconfiança. Deus nos chamou para crer nas coisas que ainda não existem.
nas coisas que ainda não vemos. Todo cristão precisa ser fervoroso. É da natureza do cristão. Porque um grupo de pessoas que nasceu da ressurreição de um morto, não pode ser um grupo normal de coisas naturais. Tem que ser um grupo sobrenatural. Tem que ser gente que acredita em milagre. Tem que ser gente que acredita que Deus pode fazer coisas tremendas. Não é não? Tem que ser. Porque tudo isso começou quando um defunto ressuscitou dentre os mortos e deixou uma sepultura vazia até hoje. Que sinal você faz para que vejamos e creiamos? Faça um milagre que vamos crer. Que tal o Senhor providenciar mais uma comidinha para nós? Você sabe como você engana a criança, né? Se você disser assim, menino, vá buscar o meu chinelo ali, ele talvez não vá. Talvez vá com má vontade. Mas pode ser que você diga assim, ô menino, duvido que tu consiga ir até ali, bem ligeiro, correr e trazer aquele chinelo para cá. Aí o menino, que é isso, eu consigo muito mais rápido do que o senhor está pensando. Aí vai, corre e traz. E eles estavam querendo fazer isso com Jesus. Estavam querendo ver se Jesus pegava ar com a história deles. Duvido que o Senhor faça um milagre aqui para a gente. O que o Senhor pode fazer? Duvido que o Senhor faça aí uns pãezinhos novinhos para a gente. Satisfaça a nossa fome. Satisfaça a nossa curiosidade. Satisfaça a nossa vontade e te seguiremos. Ora, será que se a gente olhar bem para o nosso coração e olhar bem para o cristianismo que a gente vê hoje em dia por aí afora, será que a gente não vai encontrar isso? Deus, satisfaça a nossa fome, satisfaça os nossos desejos. Deus, satisfaça a nossa curiosidade. Nós queremos ver coisas que nós não vemos, porque nós somos curiosos. Deus, mostra aí o que o Senhor pode fazer. E aí a gente está te seguindo. E no dia que o Senhor não fizer mais, a gente não mais vai te seguir. O verdadeiro alimento, disse Jesus, vem do céu. O verdadeiro alimento é dado por Deus. E eles usaram esse exemplo do alimento. Qual é o exemplo do alimento? Eles disseram, olha, os nossos antepassados lá no deserto, eles foram alimentados durante muitos anos por Deus. Deus mandou o maná durante todo aquele tempo. E essa observação deles tinha algo por trás. O que eles estavam querendo dizer? O Senhor bem que podia fazer o mesmo. O Senhor bem que podia nos manter durante a nossa vida toda. Para que a gente possa ser alimentado pelo Senhor. Mas Jesus disse, não, vocês não estão entendendo. O alimento que eu dei para vocês foi por misericórdia. Foi porque vocês estavam com fome. Eu não podia enviar vocês para casa sem um alimento. Então faça o seguinte, deixa eu explicar qual é o verdadeiro alimento. O verdadeiro alimento é espiritual. É o pão do céu, que dá vida ao mundo. É o pão da vida. João 6:35. Jesus então declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eles não gostaram, porque eles estavam com fome. E o Senhor disse, olha, o negócio aqui é espiritual. O negócio aqui é outro nível. Eu te ajudei, tudo bem, eu estou suprindo necessidades básicas, porque eu quero
te dar presentes, eu quero que você esteja tranquilo, mas vocês entendam uma coisa, a prioridade não é essa, porque no dia que faltar pão, pode faltar pão, mas você vai ter o alimento espiritual, no dia que faltar roupa nova, vai ter alimento espiritual, no dia que faltar até paz, mas vai ter alimento espiritual, no dia que faltar emprego, vai ter alimento espiritual, porque eu sou o pão da vida. Agora, se vocês não quiserem a mim, também não vão ter o meu pão. O pão vem acompanhado do Senhor. Eu não posso querer só o pão do Senhor. Eu preciso querer Jesus, eu preciso querer Ele de todo o meu coração, desejá-lo ardentemente, amá-lo com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Não é esse o primeiro mandamento? Jesus não aceita outra motivação que não seja buscar a Ele mesmo. No início, Ele até permite que você chegue a Jesus por uma outra razão. Quantos de nós não chegamos a Jesus num momento de dificuldade? Claro. Às vezes um problema de saúde, às vezes uma perda na família, muitas vezes uma depressão, muitas vezes uma perda de emprego, dificuldades financeiras, às vezes um desejo de libertação de um vício, e de repente você entra numa igreja, ouve a palavra de Deus, e aí Jesus te mostra o que realmente traz salvação para a sua vida. Então a motivação inicial, Deus pode até usar coisas de menor valor que nos motivam, porque Ele desce ao nosso nível de entendimento, como a gente desce ao nível de entendimento das crianças quando a gente vai falar com elas. Mas quando nós nos aproximamos dEle, aí Ele vai dizer, agora é o seguinte, você veio, mas você não pode caminhar comigo motivado por aquelas coisas que te trouxeram até aqui. Jesus não aceita outra motivação, porque Ele tem um lugar. Qual é o lugar de Jesus? Ele é tudo em todos. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Ele pode dizer, eu sou. Ele pode dizer, porque Ele é digno. Nós não podemos. Ele pode. O que realmente sustenta a nossa vida não é o pão que nós comemos diariamente. O que sustenta a nossa vida é um relacionamento com Jesus. Porque se a nossa vida não estiver fundamentada no relacionamento com Jesus, sabe o que vai acontecer? Um dia a casa cai. E você pode ter pão na sua mesa, mas não ter vontade de comê-lo. Você pode ter roupas no seu guarda-roupa e não ter vontade de vesti-las. Você pode ter a sua casa cheia de gente, em festa, e você não sentir alegria no seu coração. Porque a vida é sustentada pela presença de Deus em nós, pelo óleo da lâmpada do Senhor que está no nosso coração. A nossa vida é sustentada, portanto, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, nos diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, depois que Jesus disse tudo aquilo para eles, o que eles fizeram? Perceberam que o negócio era sério e começaram a sair. Cada um foi saindo. Lembram daquele jovem rico
que procurou Jesus, disse: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: volte para sua casa, venda tudo que você tem, distribua com os pobres, depois volte e me siga. Por que Jesus disse isso? Ele quer que todo mundo venda tudo que tem e dê aos pobres? Aí depois os pobres vão ficar ricos, e aí eles vão vender tudo que tem e vão dar a nós que ficamos pobres? Não é isso que ele quer, né? Não se trata disso. O que Jesus quer? Jesus estava dizendo para ele: olha, você não pode me seguir com esse fardo nas suas costas, você não pode me seguir com outro Deus do seu lado. Então o que Jesus estava dizendo e disse para essa multidão, só que agora não era mais só um, era uma multidão, ele disse a mesma coisa. Ele disse: olha, vocês não podem me seguir para comer pão, vocês vão me seguir para se alimentar do pão da vida, do verdadeiro maná, porque agora chegou a realidade. O que vocês estão falando do maná no deserto, do sustento de Deus no deserto, era sombra, mas agora você está vendo a luz, você está vendo a realidade. Sou eu me apresento, eu sou o pão da vida, eu sou o maná que desceu do céu. Então o que Jesus disse para eles foi a mesma coisa que ele disse para o jovem rico. E então o que foi que eles fizeram? A mesma coisa que fez o jovem rico. Eles foram embora. Eles começaram a se distanciar. Eles começaram a sair da multidão. Eles não foram mais para o culto. Não foram mais ouvir a palestra de Jesus. Eles deixaram de seguir a Jesus. Por quê? Por conta da primeira pergunta. Porque a sua motivação foi exposta, e a sua motivação não era boa, era ruim. Então eles começaram a considerar que seguir a Jesus era uma loucura, porque a mensagem da cruz é loucura. Para quem? Para quem? Para os que estão perecendo. Para quem não crê em Jesus, é uma loucura. A verdade é que, de fato, antes de seguir a Jesus, precisamos avaliar até onde queremos ir. Porque muitas vezes nós vamos ouvir uma palavra sobre perdão. A palavra da cruz traz perdão. Muitas vezes nós vamos ouvir sobre graça. Muitas vezes nós vamos ouvir sobre a misericórdia do Senhor e a salvação plena e poderosa que Ele já providenciou para nós. Mas muitas vezes nós vamos ouvir sobre arrependimento, nós vamos ouvir sobre a necessidade de mudança na nossa vida. Muitas vezes nós vamos ouvir que nós estamos errados, e que se nós continuarmos errados, nós vamos terminar indo para a perdição, para o inferno. E se a gente não mudar, e se a gente não se arrepender, e se a gente não correr para os braços de Jesus, a coisa vai de mal a pior. Mas se a gente só falar coisas amenas, se a gente só falar coisas agradáveis, nós vamos certamente faltar com a verdade. Porque a verdade, muitas vezes vai nos agradar, é verdade. Mas muitas vezes também nos desagradará. Porque a verdade não tem compromisso com o agradar. A verdade só tem compromisso com a verdade. O que você deseja além de Jesus? O que você tem procurado tanto além do Senhor Jesus? O que é tão importante para a sua vida além de Jesus? Por que você se esborracha de trabalhar além de Jesus? Por que você corre tanto? Qual é a motivação que te faz correr além de Jesus? Porque por Jesus vale a pena tudo, pode ter certeza. Mas por outra motivação, será que vale a pena? Creio que não. João, capítulo 6, versículo 67. Nós vamos ler esse versículo e mais os 2 versículos que lemos no início. Porque naquele momento que os seguidores de Jesus se foram, as multidões
foram embora, Jesus então ficou só com os 12, só com aqueles 12, os 12 discípulos mais próximos. E ele olhou para os 12 e disse: vocês vão embora também? Vocês também vão acompanhar essa multidão? Veja o que diz o versículo 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Creio que o coração de Jesus estava realmente machucado, apertado. Vocês também não querem ir? E foi aí que Simão Pedro, como sempre, trouxe aquela resposta forte. O que foi que Simão Pedro disse? Ele disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Ele disse: Senhor, nós não temos outra alternativa, nós não temos outro mestre, nós não temos outro a quem seguir. Tu tens as palavras de vida eterna. E o que são essas palavras de vida eterna? A palavra de arrependimento, a palavra de salvação, de perdão. Eles estavam maravilhados, porque eles estavam experimentando o pão que desceu do céu. Então, irmãos, nessa noite, nós somos convidados a nos derramar diante do Senhor e a experimentar do pão que desceu do céu. Nós somos convidados a comer da palavra de Deus e a buscar o Senhor Jesus simplesmente pelo Senhor Jesus, por quem Ele é, porque nós não temos outra alternativa. Só Ele, só Ele, só Ele. Amém? Nós te agradecemos, porque o Senhor sempre renova a sua misericórdia sobre nós. A cada dia, Tuas misericórdias se renovam, e esta é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra não vem somente para informar do perigo, mas para nos livrar do perigo. Ó Senhor, que nunca sejamos como estes homens e mulheres que Te seguiam pelo que o Senhor tinha a oferecer, mas que o nosso desejo, o nosso anelo, a nossa motivação, o nosso anseio seja somente o Senhor, seja a Tua presença, que o nosso maior prazer seja estar na Tua casa, nos derramar diante do Senhor, e que o restante, Senhor, o restante é acessório, o restante virá, o restante será acrescentado. Por isso, Senhor, eu Te peço, ouve a nossa oração, ouve a nossa oração, atende o nosso clamor, e não permita que andemos no erro, mas sim que nos arrependamos e vivamos debaixo da Tua graça, de fé em fé, de glória em glória, na Tua presença, andando com o Senhor e nos tornando cada vez mais parecidos, semelhantes ao Senhor Jesus. É o que eu Te peço em Teu próprio nome. Amém.